Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast aqui da Gazeta do Povo. Deixa eu lembrar que você, que é nosso ouvinte, tem um valor especial para assinar a Gazeta. São só 99 centavos nos 2 primeiros meses. Com a assinatura do jornal, você acessa notícias, colunas e outros conteúdos exclusivos e, claro, apoia sempre aqui o nosso podcast. Só 99 centavos nos 2 primeiros meses para você ser assinante da Gazeta do Povo. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. Il Duomo chiude i visitatori, ma anche cinema, teatri, scuole e musei. Per le strade molta meno gente del solito e tante mascherine. A Milano è attiva l'ordinanza per ridurre i contagi da coronavírus. A preocupação com o coronavírus cresce no mundo todo. Aqui no Brasil, o primeiro caso foi confirmado. Um homem de 61 anos que esteve a trabalho na Itália e agora está em São Paulo foi diagnosticado com a doença. O paciente que ficou na Itália do dia 9 até o dia 21 de fevereiro chegou assintomático, sem nenhum tipo de sintoma febril ou de tosse ou de gripe. Ele permaneceu sexta, sábado, no domingo fez uma reunião familiar de retorno da viagem e na segunda-feira procurou uma unidade de saúde e, em função do nexo com a Itália, coletou o material. Com isso, quando ele confirma positivo, ali daquele momento a gente faz a contraprova por segurança e controle, mas dali daquele momento nós já disparamos as medidas, assumindo o caso já como um caso, na prática, de atenção à saúde. Já na Itália, país onde esteve esse brasileiro que eu citei há pouco, o país vive uma explosão de casos nos últimos dias. São dias de apreensão, com eventos cancelados, até ruas vazias e até prateleiras vazias em supermercados. Nesse episódio do podcast 15 Minutos, nós vamos até a Itália, saber como está o país nesses dias e também as respostas que estão sendo dadas pelas autoridades italianas. Para isso, a minha convidada é a Fernanda Massarotto, ela que é jornalista, mora em Milão já há 15 anos e é convidada especial, então, aqui nesse episódio do podcast. Fernanda, primeiro, obrigado por nos atender aqui no 15 Minutos, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Vamos lá, vamos contar um pouco como é que está essa situação aí. Para começar, eu queria saber, até para a gente se localizar, né? Qual que é a região aí na Itália onde a presença do coronavírus está mais preocupando, hein, Fernanda? Olha, exatamente aqui em Milão. Milão é a capital da Lombardia, né? Ao contrário do Brasil, que tem estados, a Itália tem regiões, né? A Lombardia é a região industrial, né? A gente sempre compara com São Paulo. E a capital é Milão. E é a região que registra o maior número de casos. Até o momento são 258 casos, né? A segunda região com o maior número de casos é o Vêneto também, que é aqui no norte. E depois vem Emília-Romagna, aí vai descendo, né? Com 30, Piemonte e a Lácio, que é a região de Roma, com 3, Toscana e Sicília e Ligúria com 2 e Marche com 1. Então, assim, é aqui que está o foco realmente do coronavírus. E por que houve essa explosão recente de casos, né? Como é que começaram a surgir tantos casos, principalmente nessa região norte do país? Olha, é uma região onde você tem muita gente viajando para fora, né? Principalmente para a China, os negócios entre China e Itália, existe uma relação muito forte entre os dois países. A verdade é que muitas pessoas me perguntam por que hoje a Itália é o terceiro país com mais números de casos, né? Atrás só da China e da Coreia do Sul. A minha resposta, eu acho que é a resposta de muitos italianos. A gente não sabe se isso foi administrado mal pelas autoridades ou foi muita precaução, né? O que aconteceu é o seguinte: todo mundo com suspeita ou com uma gripezinha, a gente fala, vai para o hospital fazer exame. Então começou a todo mundo fazer o exame, que eles chamam tampone, né? E aí a divulgação começou, né? O governo passou a divulgar e eu acho que o problema, na verdade, dessa histeria institucionalizada foi que no domingo o governo decretou um toque de recolher. Aí
na verdade, a histeria se alastrou pelo país e acho que principalmente aqui pela essa região, pelas cidades vizinhas aqui de Milão. A città è semideserta. Quer dizer que houve um toque de recolher e pegou cidades até importantes também passaram por esse processo aí, Fernanda? Olha, na verdade o toque de recolher, ele ficou muito restrito mais ao norte, né? Porque é onde estavam os casos, né? O foco. Então foi Lombardia, Vêneto. Por exemplo, aqui em Milão e as cidades, né? Que a gente chama assim a Grande Milão, todas as escolas foram fechadas. E pelo menos até o dia 1º de março. A academia foi fechada, para dar um exemplo bobo, assim, né? A pessoa fala, bom, a academia está fechada? As igrejas não celebram mais missas, né? Todos os eventos foram cancelados, museus fechados, porque eles querem evitar locais de aglomeração. Então, está todo mundo em casa. Muitas empresas estão realizando esse home office, né? Justamente por uma questão de prevenção, porque o que o governo tem muito medo é que a doença se alastre e você não tenha leitos nos hospitais para poder acolher todos os casos, né? Então, na verdade, eu acho que a grande histeria foi mais ou menos, foi mais focada aqui em Milão mesmo. Eu tive no supermercado no domingo, que foi o dia do toque de recolher, enfim. Eu fiquei um pouco assustada, porque eu não vou dizer para você que desapareceu tudo, mas tinha gente assim, com 2 carrinhos. Eu, inclusive, conversei com um dos rapazes que trabalham no supermercado e perguntei, olha, aquele gel antisséptico, né? Ele falou para mim, acabou, não tem previsão para chegar, e até me contou que teve um cliente que gastou 500 euros só em gel antisséptico, né? Então, assim, foi uma coisa que pegou muita gente de surpresa. E anche in molte farmacie della città, mascherine e disinfettanti mani non disponibili. Le mascherine praticamente da venerdì pomeriggio, forse sabato mattina c'erano ancora 2 o 3 pezzi, ma sold out completamente. E uma outra coisa engraçada, ou até curiosa, é que as pessoas mais idosas chegaram a dizer que pareciam que estavam em tempos de guerra, né? Onde houve um assalto aos supermercados e farmácias. E aí a gente fica pensando no limite, né, entre a precaução, que obviamente precisa ser tomada, porque afinal houve essa explosão de casos e também já há mortes confirmadas na Itália, mas esse pânico, né? Tem se falado em relação a isso, assim, esse limite por parte das autoridades entre o que é necessário e o que é exatamente um pânico até exagerado, Fernanda? Olha, tem sim, inclusive assim, até o momento são 12 vítimas fatais. E eu acho que o que é importante frisar é que essas vítimas são pessoas idosas e pessoas que já estavam doentes, pessoas com baixa defesa, né? Então, assim, tanto é que aqui em casos em crianças e jovens, eu li agora, são 4 ou 5 casos, mas as pessoas estão internadas e estão se recuperando muito bem, né? O que os médicos entrevistados, infectologistas têm dito é o seguinte, por exemplo, a máscara, que está todo mundo usando máscara. A máscara, ela, na verdade, ela não tem necessidade para quem não apresenta algum tipo de sintoma, um resfriado, uma tosse. Ou seja, lavar as mãos. Então, está tentando se passar um pouco mais de informação para dizer o seguinte, tudo bem, você está em casa, evite, não sei, saiu, tocou em algum lugar, lave a mão. Então, é justamente isso, lava-se a mão. Agora, a histeria da máscara, do gel antisséptico, está realmente ultrapassando os limites. Eu vou até contar uma coisa engraçada. Eu tenho uns pedreiros trabalhando aqui no meu prédio, e eles são egípcios e marroquinos. Essa área de construção civil tem muito, que eles chamam de extracomunitário. E eu perguntei para ele, né, se ele não estava com medo. Enfim, ele falou que não, ele falou que ele tem mais medo de ficar sem o salário no final do mês do que pegar doença. Então você vê assim, as curadoras, né? Aqui você tem o que eles chamam de badante, que são essas curadoras para idosos, babás, entregadores, todos eles trabalhando normalmente. Então, na verdade, houve realmente um exagero por parte, eu acho que do governo no começo, e inclusive da população, né? Mas eu acredito que agora está já voltando ao normal. Eu já acredito que a partir do dia 1º as escolas reabram e as pessoas voltem
à vida normal. No momento, o cenário, você disse até há pouco, é de escolas, universidades fechadas, então essa data inicialmente até o dia 1º de março, é isso que se espera pelo menos, né? Exato. O governo tinha dito que poderia prorrogar por mais 7 dias, mas eu acredito que no dia 1º já tudo volte ao normal. É o que a gente espera, porque realmente é muito triste ver a cidade desse jeito. Um dos eventos mais importantes de Milão é o Salão do Móvel, que aconteceria em abril de 21 a 26, foi, na verdade, mudado para junho. É muito triste ver uma cidade parada, né? Giustamente por essa isteria. Ci stiamo spostando in metro per raggiungere la stazione centrale e sulle banchine non c'è quasi nessuno. Anche nei treni, pochi passeggeri, e all'uscita troviamo un mercato nero di mascherine, ormai introvabili. E ontem, inclusive, alguns dados sobre a economia italiana, né, foram divulgados, dizendo que se isso continuar, existe a grande possibilidade que haja uma perda, né, no PIB do país. Eu queria, pra gente fechar até, Fernanda, um relato seu só em relação a isso, assim, você, por exemplo, você esteve nas ruas aí nesses últimos dias, eu queria que você descrevesse como é que é ter uma cidade como Milão, tão grande, né, e as ruas, assim, da cidade estavam mais vazias do que o normal mesmo, dá uma sensação até de cidade fantasma, às vezes, ou não? Olha, eu digo que a cidade dá uma sensação de cidade fantasma, porque Milão é uma metrópole que não para, né? Então, assim, tem sempre gente na rua, é o centro financeiro desse país. Eu, por exemplo, na segunda-feira saí, eu fui aos Correios. Então, tinha gente que ficava fora, gente com máscara, mas, enfim, posso até te dizer que foi muito melhor, porque os Correios aqui vivem lotados. Eu fui ao supermercado, algumas prateleiras vazias, mas nada preocupante. Eu fui comprar uma camiseta, que a gente chama camiseta térmica, que é para o inverno para o meu filho, numa grande loja, também assim, vazia, assim, tinham 10 pessoas. Uma coisa muito interessante é que, por exemplo, o bonde, né, porque a gente ainda tem bonde aqui, o metrô e os ônibus praticamente vazios, que era uma coisa. E um detalhe, né, Milão é uma cidade muito difícil de você encontrar lugar para estacionar o carro, até porque muitos dos edifícios aqui não têm garagem, porque são edifícios do século passado, enfim. Uma das coisas mais fáceis agora é encontrar lugar para estacionar, porque você parece que está em agosto. Agosto aqui é o mês que todo mundo sai de férias, a cidade fica realmente deserta. Você tinha impressão que era um agosto em fevereiro, porque a cidade realmente estava quase que vazia. Assim, você via gente andando e tal, mas assim, não é a Milão que eu, pelo menos, estou acostumada em fevereiro. Você já está quase chegando a primavera, não faz tanto frio, tem muita gente na rua, sabe? Então foi uma cidade que realmente sentiu a presença do medo do coronavírus. E acho que é muito ruim para quem mora aqui, para a economia. Tante conseguenze economiche dell'emergenza coronavirus, ci sono quelle che colpiscono il turismo, un settore strategico, come sapete, del nostro paese. Para os turistas, né, muitos países estão dizendo para os turistas, vocês não devem ir para a Itália. Outro dado, um voo que saiu de Roma, agora acho que foi domingo, para as Ilhas Maurícios, não deixaram os passageiros desembarcarem, o avião teve que voltar para Roma. Então, eu acho que é preciso que a gente realmente volte até a vida que a gente tinha, porque senão muita coisa vai mudar, e assim, eu acho que a economia pode sofrer muito com isso e as próprias pessoas, né? Fernanda, muito obrigado por participar aqui do podcast 15 Minutos e até uma próxima. Foi um grande prazer. Terminando mais um episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com a jornalista Fernanda Massarotto, que está em Milão, lá na Itália, você ouviu trechos de reportagens da RAI, emissora italiana de televisão, exatamente sobre a questão do coronavírus. Eu lembro que o podcast 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro, da Maria Scrocaro e do Durval Ramos, a montagem do Leonardo Bestloff
e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã!